Bom, mais um exemplo, né, da utilização da regra de Thornton. Nesse exercício, ele pede para determinar a entalpia de vaporização do etano a partir do ponto de ebulição, que é menos 88,6 graus Celsius. Então, a gente vai usar de novo a mesma fórmula, né? Que é a entropia de vaporização é igual à entalpia de vaporização dividido pela temperatura de ebulição. Vamos primeiramente fazer as conversões, né? Então, a gente precisa da temperatura em Kelvin e fazendo a conversão de menos 88,6 graus Celsius para Kelvin, ela ficaria, no caso, a 184,5 Kelvin. E a constante de Thornton, que é 85 Joule Kelvin a menos 1, mol a menos 1. Se substituir, né, esses valores na fórmula, a gente vai obter então que 184,5 Kelvin vezes a constante de Thornton, que é 85 Joule Kelvin a menos 1, mol na menos 1, a gente vai obter então a entalpia de vaporização do etano, que neste caso é 16 kJ mol a menos 1. Então, esse é mais um exemplo da utilização da regra de Thornton. É bem simples, né? Bem fácil de ser utilizado. A gente só precisa tomar cuidado mesmo na hora das conversões. E é isso, mais uma utilização da regra de Thornton. Agora que a gente já fez exemplos para calcular a variação de entalpia e a temperatura de ebulição, a gente vai partir para fazer um exercício para calcular a entropia de fato. Então eu separei esse daqui e o enunciado diz o seguinte: calcule a variação de entropia de vaporização padrão dos elementos a partir de suas entalpias e suas temperaturas de ebulição. Classifique se os elementos estão no padrão da regra de Thornton ou não. E daí eu separei para a gente essa tabelinha do Atkins aqui, que apresenta três substâncias, acetona, água e amônia, e dá os seus valores de variação de entalpia em kilojoules mol na menos 1 e o ponto de ebulição em Kelvin. Então, começando o exercício, a primeira coisa que a gente precisa sempre se atentar são as unidades. Aqui a gente consegue já perceber que o ponto de ebulição está em Kelvin, isso é muito bom, porque a gente não pode fazer a conta com graus Celsius, a gente sempre precisa fazer a conta com Kelvin. Então aqui o trabalho já está mais adiantado para a gente. Mas a variação de entalpia está em kilojoules mol na menos 1. Isso é um problema, porque a variação de entalpia precisa ser em joules mol na menos 1. A gente não pode fazer com esse kilojoules aí não. Então, o nosso primeiro passo vai ser transformar de kilojoules mol na menos 1 para joules mol na menos 1. E aí, lembrando que o prefixo quilo significa 10 à terceira, é só multiplicar por 1000. Então, as novas valores de entalpia serão para acetona 29.100 joules mol na menos 1, para água 40.500 joules mol na menos 1 e amônia 23.400 joules mol na menos 1. Então, agora que todas as unidades estão devidamente corretas, a gente pode partir para a conta. Lembrando da fórmula, a gente sabe que a variação de entropia é a variação de entalpia dividida pelo seu ponto de ebulição. Então só basta a gente dividir esses dois valores. Os valores de entropia da acetona será 88 joules Kelvin, Kelvin na menos 1, mol na menos 1. Para a água será 109 joules Kelvin na menos 1, mol na menos 1. E para a amônia será 98 joules Kelvin na menos 1, mol na menos 1. Então metade do exercício está feito, a gente já sabe todos os valores de entropia. Agora basta dizer se esses valores estão seguindo o padrão da regra de Thornton. Bom, se a gente se lembra da aula teórica, a gente sabe que os valores de entropia padrão segundo a regra de Thornton é cerca de 85 joules Kelvin na menos 1, mol na menos 1. Então a gente pode concluir que a única que está dentro do padrão aí é a acetona, que possui o valor mais perto de 85, que a acetona possui 88.
O exercício não cobra, mas se perguntassem como são as forças intermoleculares das moléculas, a gente precisa dizer que as forças intermoleculares da água e da amônia são mais fortes que o padrão. Por isso elas apresentam esses valores elevados. Então, esse exercício é bem simples. É só precisar lembrar da fórmula e lembrar dos valores da entropia padrão e você vai conseguir resolver eles facilmente.